Olá, que bom que você está aqui. Hoje eu vou falar sobre relacionamento. Em específico, o que faz com que um relacionamento acabe. Então, nós precisamos entender que um relacionamento, ele significa uma ligação afetiva entre duas pessoas. Pode ser de amizade ou pessoas que tenham objetivos e interesses em comum. Então, todo tipo de relacionamento que envolve convivência, que envolve comunicação, afetividade, né? Que elas às vezes são recíprocas e devem ser recíprocas em um relacionamento. Então, um relacionamento, ele é feito de detalhes, tais quais podem acabar também por detalhes. Então, nós muitas vezes conquistamos e somos conquistadas ou conquistados por detalhes, pequenas coisas que as pessoas nos fazem, que a pessoa faz pra gente, e que vai fazendo com que a gente vá se apegando, vai gostando da pessoa. É assim, nos pequenos detalhes. Mas também são os pequenos detalhes que acabam com uma relação. E é isso que nós vamos ver hoje. Você sabia que a primeira coisa que está lá no top das pesquisas em relação ao término de relacionamento é justamente criticar demais? Como você critica muito a pessoa em que você se relaciona? Muitos estudos têm apontado que as críticas são o fator número um no que se refere à insatisfação dos relacionamentos. Você sabia disso? Então não critique seu parceiro, sua parceira. Lembre-se que o seu parceiro, ele não tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que você acha que é certo. Ele é outra pessoa. Todos nós somos um. Não existe outra pessoa igual a mim. Não existe outra pessoa igual a você. Você tem o seu jeito, a sua forma de fazer as coisas. E você tem alguém ao seu lado que também faz as coisas do jeito dela, da forma dele. Então, não critique. Aprenda a conviver com o jeito, com a forma de ser. Outra questão, a dois, é deixar de se cuidar. Esse é um dos grandes detalhes. Você não vai ser uma boa parceira, um bom parceiro, a menos que você cuide de você. Mas quando eu falo de cuidar de você, eu não estou falando apenas de cuidar da sua aparência física. Eu estou falando de cuidar do seu emocional e cuidar do seu espiritual, para que você tenha conteúdo para esse relacionamento. Muitas pessoas, elas perdem o relacionamento porque elas não cuidam do seu emocional. Elas às vezes têm alguns desequilíbrios emocionais, não tem uma saúde mental saudável. E aí ela precisa cuidar desse estado emocional com uma psicóloga, com uma terapeuta. Precisa desse cuidado emocional na sua vida. E o cuidado espiritual também é necessário. Precisa haver um equilíbrio nessas três dimensões em que nós somos formados: corpo, alma e espírito. Porque não adianta nós cuidarmos do nosso corpo e não cuidarmos da nossa alma, não cuidarmos do nosso espírito. Então é como se fosse um frasco bonito, mas o conteúdo não é agradável. Você entende isso? Outra questão que faz com que o relacionamento acabe é tratar o seu parceiro como se já fosse conquistado e não investir mais na relação. Não importa quantos anos de casado você tenha ou quanto tempo você conhece essa pessoa. Você sabia que quanto mais você passa tempo com uma pessoa, mais fácil se torna você tratar essa pessoa como se ela fosse propriedade sua. E isso não pode acontecer, não é mesmo? Então é necessário. O que é necessário então? É tirar um tempo para apreciar o seu parceiro diariamente. Nunca esqueça de ter que uma relação é uma escolha. A pessoa escolheu estar com você e você escolheu estar com ela. E nenhum é propriedade do outro. Eles são seres separados.
mas que junto formam um casal, formam uma parceria. Então, o seu parceiro não é propriedade sua e você não é propriedade dele. Vocês são pessoas que se encontram, se relacionam e têm afetividade, têm afinidades, têm muitas coisas recíprocas. Então, isso faz de vocês um casal, entende? Então, tratar o seu parceiro como coisa conquistada e não investir mais na relação é um dos fatores que faz com que a sua relação venha terminar. Essa é uma questão que precisa ser bastante cuidada. Não prestar atenção. Pode ser fácil acenar com a cabeça ou dizer que você concorda, não é mesmo? Às vezes seu parceiro lá, ou sua parceira está falando com você, está contando, empolgado com alguma coisa, mas você não presta atenção. Você só faz, sim, aham. Hoje eu vou contar para você um detalhe. Quando você está conversando com o seu parceiro, sua parceira, e às vezes você não conhece o assunto, ou você às vezes está com a cabeça em outro lugar, para que ele se sinta ouvido, você pelo menos durante a conversa precisa fazer 3 perguntinhas sobre o assunto que está sendo falado. Ele vai falar, você faz uma pergunta sobre aquilo que ele falou, e então ele vai falar muito. Aí você faz a segunda pergunta, e ele vai falar muito, muito, e você faz a terceira pergunta. E quando o assunto terminar, ele vai dizer: "Nossa, você me ouviu". Então, um detalhe muito importante e que faz com que um relacionamento acabe é não prestar atenção na conversa ou naquilo que está sendo passado, ignorar, né? Se as pessoas querem manter, se você quer manter uma relação de convivência, não faz sentido você não ouvir o que a pessoa tem a falar, não se importar com as coisas, afinal você fez uma escolha de estar nessa relação. Então você também precisa fazer a escolha de dar atenção quando essa pessoa está falando com você. Outra questão, olha só, essa questão ela é muito importante. Por quê? Evitar discutir problemas. Essa é uma das questões em que mais os relacionamentos acabam. Por quê? Porque evita discutir problema. Não vamos discutir porque nós vamos brigar ou questão assim. Ignora o problema, né? Ignora. Não, tá ali o problema, tá na cara, tá um elefante branco na sala, mas todo mundo passa e diz que não está acontecendo nada. O elefante não está ali, o problema não está ali. Então, ignorar os problemas não faz com que eles desapareçam. Na realidade, a maioria dos problemas ele vai piorar quando você não lida com eles de maneira correta. Não evite os seus problemas de relacionamento. Em vez disso, enfrente. Olhe para eles de frente e tente resolver juntos essas questões. Evitar discutir ou evitar conversar sobre os problemas é uma das piores coisas que um casal pode fazer. É deixar para depois. Essa é uma das grandes questões. Outra questão que também está relacionada sobre a questão de evitar discutir os problemas, porque talvez você concorde comigo, nenhuma DR é fácil. Todas as DRs são complicadas, mas quando um casal, quando alguém em um relacionamento resolve discutir sobre isso ou conversar sobre essa questão, os dois saem fortalecidos dessa relação e eles aprendem juntos. Então, fazer DR, falar sobre aquilo que eu não estou gostando, de uma forma, é claro, gentil para com o outro e agradável, vai trazer mudança, vai fazer a diferença. Você entende isso? Não ser assertivo. Fingir que concorda com seu parceiro. Quantas vezes você já fez isso? Quando na verdade você não está concordando. Na verdade, você está apenas dizendo sim, né? Sim, às vezes você não está afim de falar sobre o assunto porque acha que vai gerar discussão. Então, quando você não é assertivo no relacionamento,
você acaba fazendo o que com aquilo que a pessoa falou? Você fica guardando, fica tudo lá dentro, e daí você fica acumulando raiva, ressentimento a longo prazo. Então, a pessoa fez algo que você não gostou, você tem que ser assertiva e você tem que falar na hora. Quando, por exemplo, a pessoa faz algo que você não gosta, você tem que chegar para ela e você precisa dizer: eu não gostei da forma como você falou comigo na frente de fulano de tal. Por exemplo, né? Vocês estão em um local público e a pessoa fala com você de uma forma que você se sentiu constrangida com aquilo. Então, na hora, você não fala, você cala, você deixa isso para depois. Você não quer tocar no assunto e você esquece, joga para baixo do papo, mas aquela raiva e aquele ressentimento ficou dentro de você. O que você precisa fazer? Você precisa conversar. Depois que a pessoa sair ou sair do local, no momento certo, você vai perceber e você vai dizer: olha, aquele momento você falou isso e eu fui constrangida diante da pessoa. Eu gostaria que isso não acontecesse mais. É possível? Porque o meu sentimento foi esse, eu me senti constrangida. Então, nós precisamos ser sempre assertivas quando algo não nos agrada. Nós precisamos falar quando não nos agrada, mas nós precisamos saber como falar e que a pessoa entenda. Isso é assertividade, tá? Ser assertivo é justamente isso, é saber expressar aquilo que eu sinto e fazer com que a pessoa saiba o que eu estou sentindo e entenda, compreenda isso. Percebe? Testar, às vezes, a fidelidade do parceiro. Isso se você, sobre isso eu quero dizer assim, se você não sente que pode confiar, não é um teste de fidelidade que vai resolver o seu problema, né? Algumas pessoas às vezes inventam números, pegam um número de um outro número de celular, manda mensagem para o parceiro, para a parceira, falando sobre alguma coisa para ver se ele vai cair. Isso é um teste de fidelidade, né? Então, ou teste em relação a isso, eu gostaria de dizer para você: concentre-se na sua própria lealdade com o seu parceiro. Porque na verdade não é um teste, né, que vai fazer com que você saiba se ele é fiel a você, leal a você ou não. Percebe isso? Outra questão bastante importante é reclamar sobre o seu parceiro. Não chame sua mãe ou sua melhor amiga para reclamar sobre seu parceiro. Se você está chateado ou não gosta da forma como as coisas estão andando entre vocês, não estão acontecendo, está acontecendo entre vocês, converse com ele, tá? Converse com ele. Por quê? Ou converse com ela diretamente. Porque você reclamar do seu parceiro não vai ajudar, não vai resolver o seu problema na questão. A não ser que você esteja como uma terapeuta de casais, num coach de relacionamento. Aí sim, você vai estar buscando ajuda. Mas muitas vezes não é isso que é feito. Muitas vezes você vai falar para reclamar, para murmurar. E isso não vai trazer nada de bom ao seu relacionamento. Uma questão que muitas vezes, pelo tempo de relacionamento, às vezes não equilibrar o tempo destinado ao relacionamento com a família e os amigos. Às vezes passa muito tempo com a família, muito tempo com os amigos e esquece o parceiro, esquece a parceira. Então, passaram algum tempo com os amigos e a família, faz parte do comportamento da pessoa. Nós precisamos desse convívio. Hoje, diante da situação que nós vivemos de isolamento social, isso tem ficado um pouco distante. Porém, nós estamos muito mais próximos das pessoas com quem nós podemos estar em contato. E uma delas, às vezes, é o teu parceiro, é a tua parceira, é o teu companheiro, tua companheira, teu esposo, tua esposa. Então, esforce-se para você encontrar um equilíbrio e dividir o seu tempo
com todas as pessoas que você ama. Ah, mas eu quero passar mais tempo com a minha mãe. Ah, eu quero ir mais à casa da minha irmã. Ah, eu quero fazer isso, eu quero tanto isso. E às vezes esquece do parceiro, esquece que ele precisa de atenção. A outra questão é silenciar. O tratamento do silêncio é uma tática passiva-agressiva, que pode prejudicar muito o relacionamento. Muitas vezes, as pessoas que usam essa tática de não falar, elas estão mais interessadas em manter o controle da situação do que realmente acalmar a situação. Então, saiba como lidar com seus problemas de uma forma mais produtiva. Ignorar não costuma ser uma estratégia saudável. Quando ainda existe uma relação entre as partes, não dá mais. Não dá para ficar em silêncio. É muito bom. Ah, eu não quero mais, vou deixar de lado, não falo mais, não vou falar com você. Fica burrento, né? Amarra o burro, como dizia minha mãe, amarra o burro e não fala. Não, não é assim. Nós precisamos dialogar. Se ele silenciar, essa estratégia de não comunicação, como eu falei, ela é agressiva, porque o outro começa a ficar preocupado, putz, não tá falando comigo, ou fica nervoso em relação a isso, ou ainda a pessoa fica passiva também não fala, tá bom? E aonde que vai levar isso tudo? Silenciar é uma questão que pode acabar com o seu relacionamento. Provocar demais. Você sabia? A provocação, ela pode ser algo engraçado, mas demais ela pode prejudicar o relacionamento. Então, por exemplo, não provoque o seu parceiro na frente dos outros. Nem continue a provocar o seu parceiro quando ele pedir para você parar. Porque quando a pessoa chega ao momento de dizer pare com isso, é porque ela já ultrapassou o limite. Ela já tá nas tampas. Você entende isso? Essa é uma grande questão. Dizer mentirinhas. Um dos piores hábitos de um relacionamento são as mentiras. Eles acabam com qualquer relacionamento. Mesmo pequenas mentiras diárias, esconder as coisas. Seja honesto. O quanto que você gastou numa viagem, o quanto você gastou na compra daquela roupa nova, né? As mulheres que estão me assistindo, quanto eu gastei naquele sapato, paguei R$200, você joga para metade, né? E essas mentirinhas básicas, elas vão destruindo o relacionamento. Pensar só na própria felicidade. Essa é uma outra questão que acaba com o relacionamento. Muitas vezes as pessoas, elas se concentram no que elas estão ganhando na relação, a relação tá bem. Então eu vou, em vez de se concentrarem no que elas estão dando, então ela não há aquele equilíbrio na relação. Então, na constelação sistêmica, nós tratamos, existe uma lei que Bert Hellinger colocou, que ela fala assim, que num relacionamento ele precisa existir um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando eu dou para alguém num relacionamento, eu preciso receber na mesma proporção. Quando eu não recebo na mesma proporção, começa o desequilíbrio e começam os desajustes na relação. Então, eu preciso aprender a dar para poder receber. Então, eu dou um pouco do meu tempo, da minha atenção, do meu carinho, e depois eu aguardo para receber. Essa é uma grande questão que é necessário a gente tratar com mais cuidado, porque existem algumas pessoas que elas não conseguem dar mais, porque elas não receberam. E aí existe a questão da pessoa que não está recebendo ser sábia e entender. É lógico que o seu tanque de emoções, de sentimentos, eles começam a ficar vazios, mas é possível fazer esse equilíbrio. Com constelação sistêmica, a gente resolve essas questões e a pessoa vê e a pessoa entende que precisa haver esse equilíbrio. Mas por hoje, nós deixamos essa questão em outro bate-papo nosso, eu estarei conversando sobre essa questão do equilíbrio entre dar e receber, tá?
Competir. Existem casais que competem entre si. Então, não mantenha a pontuação de quem ganhou, de quem perdeu. Então, trabalhar junto é como uma equipe. Não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol, um relacionamento. No jogo de tênis você quer dar match, né? Você quer você quer acabar com o outro. E no frescobol não, você tem que passar a bola para que de forma que o outro, teu companheiro consiga revidar para você. É assim que funciona. Então, competir num relacionamento geralmente não dá certo. E a última hoje, para você ficar com gostinho, porque na próxima semana nós vamos estar conversando novamente sobre relacionamento. Mas antes de encerrar, tem uma última que eu acredito que nenhuma de vocês fazem, nenhum de vocês fazem. Porém, fazer uma cena em público, isso acaba com qualquer relacionamento. Acertar as contas, por exemplo, em um restaurante, gritar na calçada ou exibir o tratamento do silêncio, por exemplo, na festa de um amigo lá, pode ser prejudicial ao relacionamento. Foram convidados para um lugar, mas você tá burrenta ou você tá de mal com o outro, você não fala, você fica mal-humorada, você não entra na conversa, ou se você fica dando alfinetadas, né? Então evite fazer essas cenas em público e em vez disso mantenha suas desavenças apenas entre vocês dois. Os outros não precisam saber, precisam fazer ajustes. Então, de todas essas dicas que eu dei para você, como que você vê o seu relacionamento? Talvez você precise ouvir isso mais uma vez. Talvez você precisa voltar, ouvir outra vez e anotar e pensar e repensar sobre essas questões, porque elas são muito sérias e elas precisam de um olhar, de um cuidado sobre essas questões. Não basta só você vê-las, você entender elas, que elas existem. Você precisa vivenciá-las, você precisa trazer para a sua vida e fazer com que ela mude o seu relacionamento. Então, se em alguma dessas questões você se enxergou, fica a dica, corrija, porque ainda dá tempo de você acertar, tá? Espero que você tenha gostado dessas dicas sobre como não acabar com o seu relacionamento e você consiga praticar e mudar aquilo que precisa ser mudado na sua relação. No próximo bate-papo, nós estaremos falando também sobre relacionamento e que também vai ajudar você a melhorar a sua vida com o seu parceiro, com a sua parceira, tá bom? Com seu companheiro, companheira, esposo, esposa, tá bem? Então eu aguardo vocês na próxima, falando sobre relacionamento. Um beijo, até a próxima!